Olá, bem-vinda ao módulo 17 do nosso curso de evolução. Esse módulo começa uma nova parte no nosso curso, que é a parte de estruturação populacional. O objetivo desse módulo é, primeiro, discutir o que é uma população e depois ver o que é endocruzamento e contrastar o endocruzamento com a deriva gênica. O que é uma população? Genética de populações, é só agora, depois do meio do curso, que eu vou falar em o que é uma população. População é uma dessas palavras que tem um monte de significados. Então, se você perguntar o que é uma população para um estatístico, ele vai falar: população é um conjunto de coisas das quais eu pego uma amostra. Então, eu posso ter uma população de pregos, uma população de opiniões públicas, uma população de qualquer coisa. Desde que eu pegue várias amostras disso, eu tenho isso, chamo isso de população. Para um ecólogo, população é o grupo de organismos que vive num determinado lugar em um determinado momento. Essa é a definição formal de ecologia. Às vezes também pode falar interagindo uns com os outros, já que ecologia é sempre bom botar uma interaçãozinha. Para um biólogo pesqueiro, população é o que cai na rede. Então você pode ter até populações compostas de espécies diferentes, e são chamadas populações. Para um geneticista, que é o nosso caso aqui, para a evolução, população é um grupo de indivíduos que vive num determinado lugar, num determinado momento, e que tem continuidade evolutiva. O que é continuidade evolutiva? É sexo. Então, vocês viram que no tamanho efetivo também eu falava, só é tamanho efetivo os animais que estão reproduzindo. Porque em genética de populações, sexo é sempre a palavra que liga tudo. É o sexo que permite a evolução. Então, para a genética de populações ou para a evolução, população é um grupo de indivíduos que vive no mesmo lugar, no mesmo tempo e que está interagindo, como diriam os ecólogos, mas agora interação significa sexo. Uma pergunta importante é: como que eu separo duas populações da mesma espécie? Como que eu digo, isso aqui é uma população só ou são duas populações? Como que eu faço essa separação? Em última análise, essa pergunta é: quanta conectividade que eu aceito entre dois grupos de indivíduos para dizer que eles ainda são populações diferentes ou que eles são uma população só? Essa é uma pergunta muito delicada e muito importante. Então, a principal revista em genética de populações do mundo nesse momento, que é a Molecular Ecology, convidou o Robin Wapples, que é um grande especialista em genética marinha, inclusive, para que ele fizesse uma revisão da literatura e tentasse responder isso. Ele fez a revisão da literatura e a conclusão dele foi: está claro, a partir da revisão da literatura, de que não há consenso entre o que é diferenciação quantitativa suficiente para dizer que são populações diferentes. Então, se você está confuso, não se preocupe, o Robin Wapples também estava. Não existe um critério muito claro para dizer tanto por cento de imigração são populações diferentes. Em última análise, o que vai definir o que são populações é o nível de conectividade ou de fluxo gênico entre elas. Por isso foi capa da revista Science um tempo atrás, porque isso é um assunto muito importante. Mas o que é fluxo gênico? O que é migração? Para os ecólogos, o deslocamento de indivíduos no espaço pode ser separado em dispersão, que é quando os indivíduos não têm uma direção, que eles vão para vários lugares, e migração, quando tem uma direção e quando tem uma temporariedade, muitas vezes é sazonal. Para o geneticista, não existe essa separação, tudo é migração. Migração, portanto, é quando indivíduos vão de um lugar para outro. Só que lembra o que eu falei? Para a genética de populações, a coisa mais importante é o sexo. Então, se o indivíduo vai de um lugar para outro, fica lá um tempo e depois volta, ele não migrou. Ele tem que ir para outro lugar e cruzar. E não é suficiente só cruzar, porque se ele for lá e cruzar e a prole não reproduzir, porque de repente havia uma incompatibilidade entre esse indivíduo que migrou e os que estavam lá, aí tampouco houve migração. Então, migração é quando um alelo
que veio de uma população é incorporado a outra população. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas ilhas com patos, com composições genéticas diferentes. Aí um pato, que por acaso era homozigoto azinho-azinho, voou para uma outra ilha. Na hora que ele chegou lá, ele fez uma migração. Mas só na hora que ele cruzar com as outras patas e passar o seu alelo para aquela população, que eu vou ter uma migração efetiva. Olha essa palavra de novo. A gente usa muito essa palavra em evolução para significar aquilo que teve efeito evolutivo. Então, se vocês virem essa população de peixinho pregador, nós podemos dizer que houve uma migração do peixinho rosa, só que só vai ser migração efetiva a hora que o peixinho rosa reproduzir do outro lado. Para começar a entender a diferenciação populacional e o papel da migração entre populações, vamos começar com migração igual a zero. Nesse caso, as populações vão se diferenciar através de dois processos: a deriva gênica e o endocruzamento. Deriva gênica vocês já sabem o que é, então o que vai acontecer? As oscilações das frequências ao acaso em cada população, como são ao acaso, algumas vezes de repente vai fixar um alelo, outras vezes vai perder o alelo em cada população, e isso vai levar a uma diferenciação. Mas em endocruzamento? O que é endocruzamento? Você já deve ter uma ideia do que é endocruzamento, né? Endocruzamento é cruzamento entre parentes. Mas eu posso definir isso de uma maneira mais formal. Endocruzamento é quando dois alelos se encontram, em um espermatozoide e um óvulo, e esses dois alelos são idênticos por descendência. IBD, Identical by Descent, idêntico por descendência. Como que dois alelos podem ser idênticos por descendência? Como sempre, vamos começar radicalizando. Qual é o máximo do parentesco que pode existir? Talvez você tenha falado pai com filha, irmão com irmã. Tá, isso é bem aparentado, mas tem mais ainda. O maior aparentamento que pode existir sou eu comigo mesmo. Aí é 100% de aparentamento, porque eu sou 100% parente de mim mesmo. Você vai falar assim, pô, Monsolé, você com você mesmo? É, tudo bem, a espécie humana não faz isso, mas outras espécies fazem, isso chama-se selfing, que é quando um indivíduo cruza consigo mesmo. Por exemplo, esse peixinho aqui, Cryptolebias marmoratus, é um peixinho de aquário, e ele cruza consigo mesmo, ele é hermafrodita. Repara que existe partenogênese, que é quando a fêmea tem cópias dela mesma, mas aí não envolve sexo, e existe hermafroditismo com selfing, com autofecundação, que é o caso do Cryptolebias. Se eu tiver uma população que estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg, e todos os indivíduos de repente falaram assim, de agora em diante eu vou cruzar comigo mesmo. O que vai acontecer com a heterozigosidade? Na primeira geração estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vamos imaginar que a frequência de A fosse 0,5. Então eu vou ter 25% azão-azão, 50% azão-azinho e 25% azinho-azinho. Quando os azões e azões cruzarem consigo mesmos, vão ter filhotes azão-azão. Os azinhos também. Mas quando os azões e azinhos cruzarem consigo mesmos, eles vão ter filhotes no equilíbrio de Hardy-Weinberg, que vai ser 25% azão-azão, que vai se juntar aos outros azões, 25% azinhos e 25% e 50% azão-azinho. Isso vai continuando de geração a geração, de modo que cada vez eu vou ter menos azão-azinho. Porque cada azão-azinho gera homozigotos, enquanto que os homozigotos só geram homozigotos. Vocês veem, portanto, que o endocruzamento máximo, que é a autofecundação, destrói variabilidade gênica muito rápido. As frequências gênicas não mudam. Continua com as frequências de A e B iguais, 50%, né? Só que agora estão todas na forma de homozigotos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu tiver uma população de N indivíduos hermafroditas, só que ao invés de eles fazerem autofecundação, eles jogam os gametas na água. Então eu vou ter um organismo que está jogando espermatozoides e óvulos na água, outro que está fazendo a mesma coisa. Digamos que todos eles joguem a mesma quantidade de óvulos e espermatozoides na água. Quando um espermatozoide e um óvulo se encontrarem nessa água aí, que está cheia de espermatozoide e óvulo dos indivíduos, dos N indivíduos, qual é a probabilidade de que quando esses dois alelos se encontrem, o alelo que está no espermatozoide e o alelo que está no óvulo, eles sejam idênticos? A resposta certa é...
Depende. Depende do que eu quero dizer com idênticos. Se eu falar assim, idêntico significa azão, bezão, cesão, desão, né? Os alelos, os tipos de alelo que tem na população. Bom, nesse caso, eles vão ser idênticos quando formarem um homozigoto. Então, a probabilidade disso acontecer é 1 menos a heterozigosidade. Correto? Porque quando é heterozigoto, não é alelos idênticos. Então, quando não é heterozigoto, são alelos idênticos e, portanto, são homozigotos. Então, é 1 menos a heterozigosidade. Mas pode ser que idênticos não seja só o mesmo tipo de alelo, mas sim a mesma cópia de DNA que estava presente na geração anterior. Estava presente no pai, ou no pai-mãe, né, já que é hermafrodita. Ou cópias do mesmo alelo que estavam presentes nos avós ou nos bisavós, mas o mesmo alelo, o mesmo cromossomo, aquele pedacinho do gene do cromossomo que passou para uma geração, passou para outra e aí se encontrou. No caso que a gente está falando aqui, vamos pensar só numa geração. Se eu tenho N indivíduos, quantos tipos diferentes de alelos, né, de gametas, que eles estão produzindo? Como cada indivíduo tem 2 cromossomos, ele vai gerar 2 tipos. Então, N indivíduos vão gerar 2N tipos de alelos. Não azão, bezão, cesão, mas sim alelos idênticos por descendência. Então aqui, por exemplo, eu tenho os 2 cromossomos de um indivíduo. Digamos que ele seja heterozigoto, azão, azinho. Vão aparecer espermatozoides e óvulos com uma cópia do cromossomo, espermatozoides e óvulos com uma cópia do outro cromossomo. Correto? Todos os espermatozoides e óvulos que tiverem uma cópia do mesmo cromossomo são idênticos por descendência. Mas os espermatozoides e óvulos que vieram dos 2 cromossomos não são idênticos por descendência. Agora, eram 10 indivíduos, lembra? Então isso aí é um indivíduo. Então vai acontecer a mesma coisa nos outros indivíduos. Quando 2 alelos se encontrarem, a chance de que eles tenham vindo do mesmo cromossomo é quanto? É 1 sobre 2NE. Porque eu tenho 2NE tipos de cromossomo. Então a chance de eles se encontrarem é 1 sobre 2NE. Eu posso pensar disso de outra forma. Eu posso pensar assim, se eu tenho 10 indivíduos, eu tenho 20 tipos, né, 20 tipos de cromossomo. A chance de 2 se encontrarem, o primeiro pode ser qualquer um. O segundo tem que ser exatamente o primeiro. Se eu tenho 20 tipos, é 1 sobre 20. 1 sobre 2NE. Então você pode falar, pô, Solé, indivíduos hermafroditas jogando seus gametas na água, você está muito acostumado com esponjas, com coisas assim. Não é normal. Normal não é indivíduos hermafroditas jogando gametas na água. Então esse teu modelo está furado. Tem razão. Não são tão comuns assim indivíduos hermafroditas gerando gametas na água. Só que esse modelo funciona perfeitamente. Basta que, ao invés de eu pensar em apenas uma geração, eu deixe passar 2 gerações. Desde que não exista nenhum tabu do cruzamento entre irmãos. Nesse caso aqui, eu tenho 2 indivíduos, mostrando os cruzamentos que aconteceram. Vocês prestem atenção ao cromossomo azul e vocês vão ver que, apesar de ter sido um macho e uma fêmea comportadinhos, tendo sexo entre si, e aí, na próxima geração, pode acontecer dos irmãos se cruzarem, e aí sim eu tenho os 2 cromossomos azuis se encontrando e eles vão ser idênticos por descendência. Se for, não, mas é irmão, tá, mas eu posso pensar nos avós e vai funcionar da mesma forma. Então, de qualquer forma, nas populações vai ter sempre uma chance de que quando os 2 alelos se encontrem, sejam idênticos por descendência. E essa chance sempre é 1 sobre 2NE, independente de quantas gerações para trás você está indo. Então tá, espero que eu tenha convencido vocês de que a chance de que 2 alelos se encontrem e sejam idênticos por descendência é 1 sobre 2NE. Mas eu posso perguntar, e qual é a chance de que eles não sejam idênticos por descendência? Bom, aí é 1 menos 1 sobre 2NE. Qual a consequência disso para a variabilidade? Quando 2 alelos se encontram e eles não são idênticos por descendência, eles podem formar um heterozigoto, mas podem formar um homozigoto também, porque eles podem estar carregando o mesmo alelo, azão, bezão, cesão. Mas quando eles se encontram e são idênticos por descendência, eles forçosamente geram um homozigoto. Porque se eles são cópias do mesmo cromossomo, vão ter o mesmo alelo e vai ser um homozigoto. Então,
A reprodução sem endocruzamento pode gerar homozigotos ou não, seguindo as leis do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas quando tem endocruzamento, sempre gera homozigoto. Então isso significa que o endocruzamento diminui a variabilidade gênica da população. Eu posso, inclusive, modelar isso. Eu posso falar quanta heterozigosidade uma população vai ter depois de ter sofrido endocruzamento. A heterozigosidade que ela vai ter depois de ter sofrido endocruzamento vai ser a heterozigosidade que ela tinha, né, e que não foi perdida. Quando que não tem endocruzamento? Quando é 1 menos 1 sobre 2NE. Então vai ser, HT vai ser H0 vezes o que não se perdeu, que é 1 menos 1 sobre 2NE. Então, reforçando, 1 sobre 2NE é uma fórmula básica em toda a genética de populações. É por isso que esse bando de nerd estava usando essa camiseta. Porque ela vai aparecer várias vezes. Ela já apareceu lá para trás, né? E vai continuar aparecendo. Então é a nossa camiseta 1 sobre 2NE. Vamos ver uma aplicação dessa fórmula? Lembra, na aula sobre tamanho efetivo populacional, que eu falei dos guepardos, do Serengeti? Eu mostrei para vocês que aqueles indivíduos que existiam no parque, o número efetivo deles era bem menor do que o número de indivíduos que o ecólogo diria que tinha. Eram 125,8 indivíduos efetivos. Eu agora posso perguntar, sabendo que eu tenho 125,8 indivíduos efetivos nesse parque, se a heterozigosidade atual da população é 0,05, qual vai ser a heterozigosidade nesse parque daqui a 20 gerações? Bom, a fórmula que eu mostrei para vocês era para uma geração. Como é que eu transformo ela para 20 gerações? É fácil, é só botar um T na parte que sobra. Eu uso a fórmula e chego à conclusão que a heterozigosidade remanescente depois de 20 gerações vai ser 0,046, o que significa uma perda de 8% da heterozigosidade depois de 20 gerações. Isso é porque o tamanho efetivo de mais de 100 não é um tamanho efetivo muito pequeno. Se você repetisse isso com 20 guepardos, você ia chegar a uma perda enorme de variabilidade gênica. O que nós aprendemos até agora? Que o endocruzamento acontece quando as populações são pequenas e diminui a heterozigosidade. Agora aqui tem uma coisa interessante. Na aula de tamanho efetivo populacional, eu sempre falava tamanho efetivo populacional, tamanho efetivo populacional. O que estava realmente derrubando o tamanho efetivo populacional era o endocruzamento. Por isso que quando tinha só um macho e um monte de fêmeas, o tamanho caía, porque todo mundo ficava irmão. Se fica irmão, tem endocruzamento. Por isso que quando tinha estrangulamento populacional, a heterozigosidade caía. Porque quando tem estrangulamento populacional, a próxima geração todo mundo é parente, porque começou de um número pequeno de indivíduos. E todo mundo é parente, tem endocruzamento, cai a variabilidade gênica. Então agora vocês aprenderam o mecanismo por trás daquelas fórmulas que eu mostrei para explicar por que o tamanho efetivo populacional era menor do que o que era observado. Legal isso, né? Deriva gênica é maior quando a população é menor. Deriva gênica diminui a heterozigosidade. Isso nós já aprendemos. Hoje nós aprendemos que endocruzamento é maior quando a população é menor. E endocruzamento diminui a variabilidade. Então todos os dois dependem do tamanho populacional e todos os dois diminuem a variabilidade. Então qual é a diferença entre deriva gênica e endocruzamento? A deriva gênica depende da variância das frequências gênicas. Lembra? É aquele processo estocástico e quando as frequências gênicas variam, às vezes elas viram 1 e aí não varia mais, então perde a variabilidade gênica, ou vira 0, perde a variabilidade gênica. Já o endocruzamento é a probabilidade de dois indivíduos se encontrarem e serem idênticos por descendência. Essa probabilidade é 1 sobre 2NE. Então se você olha a fórmula da deriva gênica é PQ sobre N. E a fórmula do endocruzamento é 1 sobre 2NE. Então o N está no denominador das duas. Por isso que quanto maior o N, menor a deriva e menor o endocruzamento. Agora tem uma coisa curiosa. A deriva, ela destrói mesmo a variabilidade gênica. Porque quando só fica um alelo, fica só um alelo. Já o endocruzamento forma homozigotos. O endocruzamento destrói a heterozigosidade observada. Mas ele não destrói a heterozigosidade esperada. Porque continua tendo homozigoto azão-azão e homozigoto bezão-bezão. Então a heterozigosidade esperada continua existindo.
O que significa que, em termos de destruir a variabilidade da população, o endocruzamento só vai ser efetivo se tiver a deriva gênica atuando junto com ele. Bom, de qualquer forma, existe essa associação entre deriva e endocruzamento e todos os dois destroem variabilidade gênica. E aí vem a pergunta, então por que as populações ainda têm variabilidade gênica? Acertou quem disse, porque está entrando variabilidade por mutação e migração, como nós vimos no módulo do equilíbrio Wright-Fisher. No próximo módulo, nós vamos voltar ao equilíbrio Wright-Fisher, mas agora não com a mutação, e sim com a migração. E para isso vou apresentar a vocês uma medida de diferenciação populacional que é muito importante em evolução, que é o FST. Até lá!